Então a opinião de que o papiro chamado de Ebers poderia ser um fragmento dessas obras perdidas de Hermes. Orfeu, filho de Apolo, foi outro ser divino que levou aos antigos gregos a tocha da cultura. Era um grande vidente, músico, mago e filósofo. Ensinava que a matéria existia desde toda a eternidade e continha o princípio de tudo que existe. Surpreende encontrar no alvorecer da história concepções tão profundas. Mas o assombro é ainda maior quando se ouve Orfeu falar de outros mundos. Disse, de fato, que foi o primeiro a considerar a probabilidade de vida nas estrelas. Não se pode compreender como Orfeu teria podido conceber essa imensa ideia de planetas habitados, a menos que se admita a realidade de uma herança cultural transmitida pela Atlântida. É muito provável que os antigos mistérios servissem de guardiões dessa ciência secreta. Os mistérios asseguravam ter o conhecimento de seres celestes. Em sua quarta ecloga, Virgílio evoca uma profecia relativa ao seu regresso do reino dos céus. Na Índia, existe a lembrança de uma era em que os homens podiam falar com os deuses. Talvez tenha sido nessa época que alguns visitantes divinos mencionaram aos Brahmanes a vida no cosmos. Se não, como teriam podido escrever os sábios, que escreveram os Vedas, que existe vida em outros corpos celestes muito distantes da Terra? Os anfíbios trazem a ciência. É difícil explicar o espetacular acesso dos sumérios, após milênios de vida bárbara, a uma época brilhante se rejeita o mito que nos fala de misteriosos seres chegados para implantar a civilização. A tradição da Babilônia evoca visitas regulares efetuadas pelos deuses para ensinar aos homens as ciências e as artes. Um desses misteriosos seres era Anis, o deus peixe. Beroso, sacerdote caldeu que viveu na época de Alexandre, o Grande, nos legou um excelente relato das atividades de Anis e seus companheiros. Esse homem sábio conta que, na antiga Babilônia, as pessoas viviam como animais selvagens. Mas, das águas do Golfo Pérsico, surgiu uma estranha criatura com corpo de peixe e cabeça humana. Seus pés, juntos, formavam algo parecido com uma cauda de peixe. Esse curioso ser possuía o dom da palavra, embora os antigos babilônios o tenham descrito às vezes como um animal carente de razão. Anis saía todos os dias das águas para dar aos primitivos indígenas da Mesopotâmia uma noção das letras, das ciências e das artes de toda espécie. Ensinou aos primeiros habitantes da Babilônia a construir cidades, erigir templos, redigir leis e explicou os princípios dos conhecimentos geométricos. Ensinou-lhes também a agricultura. Em resumo, como diz Beroso, ensinou-lhes tudo o que contribuía para suavizar seus costumes e humanizar sua vida. Segundo esse cronista, nada essencial se acrescentou depois da aparição de Anis e de outros anfíbios que melhorasse seus ensinamentos. Evidentemente, essa história de anfíbios ou animais carentes de razão chamados a ensinar a ciência é insustentável. Anis não era um deus, já que o próprio Beroso nos diz que sua voz e sua linguagem eram articuladas e humanas. Não podemos resolver o problema das origens desse civilizador se não admitirmos a existência de culturas superiores em épocas precedentes ou em outros planetas. Beroso nos conta que a cabeça de Anis estava alojada em uma cabeça de peixe. Não nos dá com isso uma boa descrição de um capacete espacial através do qual se podia ver uma cabeça humana. Quanto aos pés unindo-se em cauda de peixe, isso poderia representar uma descrição aproximada da parte inferior de um escafandro. Quem quer que fossem essas criaturas, o fato é que, logo após sua visita, os homens começaram a construir cidades e canais e a se entregar a experiências no terreno do pensamento abstrato. Foi então que nasceram na Babilônia a arte, a música, a religião e a ciência. Antes da aparição de Anis, os ribeirinhos do Eufrates eram selvagens. Depois de sua chegada, se converteram em seres civilizados e alcançaram um alto nível intelectual. Por volta do segundo milênio antes de nossa era, os matemáticos da Babilônia já estavam muito avançados em álgebra e geometria. Os astrônomos dispunham de tabelas exatas e podiam determinar a posição dos corpos celestes em qualquer momento. E tudo isso havia começado com a aparição daquele deus peixe surgido das águas do Golfo Pérsico. Anis de Eridu era reconhecido como o pai da metalurgia. Um hino em sua honra proclama: Tu és quem purifica o ouro e a prata e mistura o cobre e o estanho.
O bronze é uma liga de cobre com uma 10ª parte de estanho. Tiveram de passar séculos antes que o homem descobrisse a possibilidade de obter um metal forte misturando estanho com cobre, a menos que o segredo lhe fosse transmitido como um presente de uma civilização superior em conhecimentos tecnológicos. A Europa viveu uma dilatada idade do bronze, mas quase não conheceu a idade do cobre. Os objetos de bronze parecem ter surgido subitamente e se espalhado com rapidez. Os artesãos pré-históricos do bronze na Europa dão provas de uma grande habilidade artística. Essa vasta distribuição de objetos de bronze através da Europa nos permite extrair uma conclusão surpreendente. Naquela época remota, o tráfego através das diferentes partes do continente estava mais desenvolvido do que em época posterior, no alvorecer da civilização romana. Deviam existir na época pré-histórica facilidades de fabricação e de transporte. Esse segredo da idade do bronze não se limita somente à Europa. Na América Central, o bronze chega também completamente fabricado de uma fonte desconhecida. Cacado Berer sustenta que as naves atlantes navegaram em torno da África e chegaram à Ásia. Em Fabricantes de Ouro, escreve que, entre os anos 8.000 e 10.000 a.C., um grupo de pessoas desembarcou no delta do Indo e no fundo do Golfo Pérsico. Esses homens, que não eram arianos nem semitas, criaram ali uma civilização fundada no domínio dos metais. Aqueles estrangeiros, de elevada estatura e cabelos negros, sabiam trabalhar o ouro e a prata, o cobre e o chumbo, o estanho e o antimônio, o ferro e o níquel. Os conhecimentos acerca dos metais que possuíam no ano 8.000 a.C. não foram adquiridos pelos europeus senão vários milênios mais tarde. Nosso autor alemão emite também a hipótese de que a alquimia, ou transmutação dos metais, nasceu na Atlântida. Ouro produzido artificialmente foi enviado à Atlântida para uso exclusivo dos cultos religiosos. Os sacerdotes de Sumer, da Índia e do Egito guardavam o segredo dessa ciência oculta. Depois, quando mensageiros procedentes de um país estrangeiro ensinaram a técnica da liga, produziu-se uma revolução técnica que estabeleceu, em seguida ao grande dilúvio, os fundamentos de uma nova civilização. Foram descobertos objetos metálicos de origem suméria na Rússia meridional, em Troia e na Europa central. Por volta do ano 3000 a.C., a civilização suméria do bronze e estanho desapareceu em Sumer por causa da cessação dos suprimentos de estanho. A metalurgia pré-histórica entrou em uma era de decadência e ficou completamente esquecida até o dia em que, ao cabo de longos séculos, foi novamente descoberta. No país do sol nascente, Garcilaso de la Vega nos transmitiu a história dos Incas. O sol, antepassado da humanidade, teve piedade dos homens e enviou Manco Capac e Mamaoclo para ensinar-lhes a arte de fiar e tecer. Os habitantes do Peru acolheram os filhos do sol e puseram os alicerces da cidade de Cusco. Segundo outra lenda, chegaram do leste homens brancos e barbudos que trouxeram aos indígenas os benefícios da civilização. Em 1952, Beijobe e Amilubran realizaram análises sanguíneas dos tecidos de 5 múmias de reis incas conservadas no Museu Britânico. Seus resultados foram apresentados em um relatório submetido ao Real Instituto Antropológico. No sangue de 3 dessas 5 múmias havia rastros do grupo A, absolutamente desconhecido entre os índios da América. Nenhum era RH negativo, mas um deles continha a substância D e C, com a ausência de C e D, combinação muito rara entre os índios. Havia, então, outra múmia real inca que possuía a substância C e C, com a ausência de D, tipo de sangue verdadeiramente único, sem par em nossa terra. Esses surpreendentes fatos nos demonstram que os reis incas não podiam pertencer à população indígena da América do Sul. É de notar também que os conquistadores espanhóis ouviram os cortesãos incas usarem uma linguagem secreta, incompreensível para seus súditos. Uma tradição do mesmo tipo se conserva no México, na Guatemala e em Yucatán, onde Quetzalcóatl, Cucumatz ou Cuculcán é designado como homem-deus. Era um homem branco, ruivo e barbudo. Tinha sobre os ombros uma longa túnica de tecido preto e mangas curtas. Depois de Quetzalcóatl, chegaram os toltecas, hábeis artesãos, construtores, escultores e agricultores. A serpente emplumada, ou Quetzalcóatl, havia chegado de um país situado a leste. Com ele,
o México entrou em uma era de progresso e de grande prosperidade. Em uma das versões, existe um interessante detalhe referente à sua chegada. Aterrissou em uma estranha nave alada no lugar em que atualmente se encontra Veracruz. O Codex Vindobonensis o representa descendo à terra após ter saído de um buraco no céu. Quando a missão desse apóstolo da civilização foi interrompida por seus inimigos, regressou à costa e partiu em uma balsa de serpentes em direção ao país de Tlapalan. Outra lenda conta como esse mensageiro se jogou em uma pira funerária. Suas cinzas se elevaram ao céu e se transformaram em pássaro, enquanto seu coração se converteu no planeta Vênus. Quetzalcóatl ressuscitou e subiu ao céu como um deus. Seria sua nave alada um engenho espacial, e a pira funerária sua rampa de lançamento. Civilizador, arquiteto, agricultor e chefe religioso, Quetzalcóatl deixou uma marca indelével na história do México, e ainda hoje é venerado nesse país. Segundo Pedro de Cieza de León, Viracocha, figura lendária dos Incas, era um homem branco, de elevada estatura, vindo do país da Aurora. Inculcou a nobreza nos corações dos Incas e lhes revelou os segredos da civilização. Uma vez cumprida a sua missão, desapareceu no mar. O nome de Viracocha significa a espuma do mar. A atitude dos índios com respeito à lenda dos semideus brancos se manifesta ainda hoje no fato de que esses homens do Peru saúdam um estrangeiro branco que lhes é simpático chamando-o de Viracocha. Existe uma indubitável analogia entre as lendas americanas de Quetzalcóatl e Viracocha e a tradição babilônica de Oanes, o homem-peixe, ainda que seus países de origem se encontrem tão distanciados um do outro. A mitologia de numerosas raças abunda em histórias referentes a deuses que viveram em outro tempo sobre a Terra, produtos da fantasia. Alguns desses mitos devem, indiscutivelmente, evocar acontecimentos históricos reais. Atribui-se a esses apóstolos da civilização, descidos do céu ou surgidos do mar, o haver aportado às tribos primitivas uma cultura completa. Mas quem eram esses fundadores das dinastias solares? Pode-se ver neles os últimos atlantes escapados do grande dilúvio em aviões ou naves do espaço, como afirma o canto épico de Gilgamesh. O sábio inglês W. J. Perry se achava convencido de que a era dos deuses estava ligada aos filhos do Sol. Parece, pois, impor-se a conclusão de que os diversos grupos de filhos do Sol dispersos através do mundo provêm da mesma raça primordial. Não seria essa raça dos lendários Atlantes? No Oriente, e sobretudo na Índia, o visitante estrangeiro é considerado como uma pessoa sagrada porque, segundo as crenças locais, os deuses fizeram em outro tempo sua aparição em forma de seres humanos. A fim de assegurar-se os favores desses visitantes que poderiam vir dos céus, os hindus lhes outorgam até nossos dias sua veneração e sua mais ampla hospitalidade, ainda quando tenham diante de si um simples ser humano. A tradição remonta a muitos milênios de antiguidade, a uma época em que os deuses transitavam sobre a terra. A mim coube na Índia viver um momento de confusão quando, adornado com guirlandas tropicais, vi como homens e mulheres se prostravam a meus pés para render homenagem a um deus visitante. Os vestígios de uma raça misteriosa. Huellas de passos e retratos. Em 1959, sobre a argila do deserto de Gobi se achou uma pegada de sapato de milhões de anos de antiguidade. Segundo os dados da ciência, o homem não existia ainda naquela época. Os membros da expedição paleontológica sino-soviética, dirigida pelo Dr. Shoumin Shen, que realizaram a descoberta foram incapazes de dar uma explicação a este estranho achado. Uma pegada sobre uma pedra calcária do período Triássico descoberta no Fisher Canyon, condado de Pershing, em Nevada, representa a sola de um sapato com débeis sinais de costura. Dado que não havia sapateiros na época dos dinossauros, cabe perguntar quem pôde fabricar esse sapato ou essa sandália. Duas deduções se impõem: ou foi o homem, que apareceu sobre a Terra milhões de anos antes do que admite a ciência, ou foram visitantes cósmicos, que desceram a ela em tempos passados. Pode-se considerar que ambas as deduções são igualmente fantásticas. Em Brokenio, Rodésia do Norte, se descobriu o crânio de um homem primitivo de 40 mil anos de antiguidade. Conserva-se na atualidade no Museu de História Natural de Londres. Vê-se nele um bem delineado orifício, sem nenhuma dessas estrias radiais que procedem, em geral, de um golpe desferido por um chifre,
uma presa ou uma arma branca. É o tipo exato de orifício que só uma bala pode produzir. Falta o lado oposto do crânio, o que confirma nossa hipótese. O professor Kaflerov, diretor do Museu Paleontológico da Academia de Ciências da URSS, possui o crânio de um antigo bisão cuja idade ultrapassa com muito a idade do homem das cavernas de que acabamos de falar. O crânio tem uma antiguidade de centenas de milhares de anos, apresenta um orifício de bala similar, e os sábios estabeleceram que o animal não morreu por causa dessa ferida, curou e sobreviveu, milagre do instinto vital. Quem disparou sobre esse bisão, em uma época em que o homem, segundo se supõe, não se distinguia quase de um macaco? Em 1960, T.G. Gretissai e J. Yatisco descobriram ossadas de avestruzes, de camelos e de hienas pré-históricas nas cavernas de Odessa, na URSS. Sua idade é de 1 milhão de anos, aproximadamente. A atenção dos sábios foi atraída pelo fato de que esses ossos estavam habilmente cinzelados. Os buracos apresentavam uma perfeita forma circular e fendas regulares. Segundo a opinião dos especialistas, os ossos haviam sido cortados com um instrumento metálico e polidos a seguir. Conforme a opinião científica geralmente aceita, há 1 milhão de anos não existia um artesão sobre a Terra. Mas, então, quem talhou esses ossos? Os eólitos, gênero especial de sílica, que se acharam na França, Grã-Bretanha, Alemanha, Rússia, Egito, Birmania e Austrália, em camadas que vão desde o Eoceno até o período pós-glacial, poderiam pertencer à mesma classe de produtos artesãos. Ainda que a maioria dos sábios se oponham à teoria que lhes atribui uma origem artesã, fariam falta muitas provas para reconhecê-los como pedras naturais formadas pelas geleiras ou pelas ondas do mar. As pegadas de pés descobertas na Ásia Central e em Nevada não são os únicos rastros misteriosos do gênero. As pinturas murais da África e Austrália perpetuam o aspecto desses homens. Entre os afrescos de Tassili, descobertos no Saara pelo professor Henri Lyotti, se encontra o grande deus marciano de Jabarém. Nele se vê representado um homem vestido com uma espécie de traje espacial. Quem é o homem cujo retrato na rocha remonta a uma antiguidade de 8 ou 10 mil anos? Nas cavernas da Cordilheira de Kimberley, na Austrália Ocidental, existem surpreendentes galerias de retratos. Segundo os aborígenes, foram desenhados por outra raça. A técnica de execução e o emprego de um pigmento azul que não é utilizado pelos aborígenes indicam como autor desses desenhos um povo de origem não australiana. As figuras retratadas nas cavernas de Kimberley apresentam toucados ou círculos luminosos ao redor da cabeça, mas carecem de boca. Têm sandálias nos pés, isto em um país em que os indígenas caminham descalços. Supõe-se que estas imagens de indígena representam os primeiros homens. É de notar que tem 3 ou 7 dedos na mão e outros tantos no pé. Os indígenas se relacionam com as imagens da serpente do arco-íris, no mesmo Kimberley. A serpente do arco-íris é a expressão empregada para designar o país do sonho ou a idade pré-histórica. Existe uma notável afinidade entre os afrescos das rochas de Tassili e os de Kimberley. As criaturas sem boca poderiam estar cobertas com capacetes espaciais. Formularam-se numerosas teorias para explicar as imagens dos homens sem boca, mas nenhuma delas pôde ser admitida como satisfatória. Cubos, esferas e linhas. A coluna Qutb Minar, de Nova Delhi, apresenta um enigma. O fuste de ferro tem uma altura de 8 metros, e sua circunferência é tal que 2 braços humanos não alcançam a rodeá-la. A coluna pesa 2 toneladas, tem em sua base a inscrição seguinte: enquanto eu me sustentar, se sustentará o reino hindu. O ferro de que está feita a coluna Qutb Minar não se oxida. Produzir um ferro deste tipo é uma tarefa difícil, inclusive para nossa técnica moderna, provida de fornos elétricos. O segredo do metal utilizado, há 1500 anos, pelos construtores dessa coluna se perdeu na noite dos tempos. Em 1885, na fundição de Isidor Braun, de Vöcklabruck, Áustria, se achou um cubo de aço no interior de um bloco de carvão. O carvão provinha da mina Wolfsegg, perto de Schannenstadt. O filho do Sr. Braun fez doação deste notável achado ao Museu de Linz. Mas na atualidade só se conserva em dito museu um vazado, o original se perdeu.
O cubo foi descrito na época de sua descoberta em periódicos diversos tais como Nature, Londres, novembro de 1886, L'Astronomie, Paris, 1886, etc. Suas duas partes opostas estão arredondadas, e, por isso, as dimensões entre os dois lados oscilam de 67 a 47 milímetros. Uma profunda incisão rodeia o cubo, perto de seu centro. Seu peso era de 785 gramas, e sua composição se assemelhava à de um aço duro ou carbono-níquel. A proporção de enxofre que continha era demasiadamente escassa para poder atribuí-la a uma espécie qualquer de pirita natural. A peça metálica se achava incrustada em um bloco de carvão da época terciária, de uma antiguidade de dezenas de milhões de anos. Alguns sábios pensavam que se tratava de um fóssil de um meteorito, outros, tendo em conta a forma geométrica do objeto e da incisão, consideravam que era de origem artificial, fabricado por um homem. Mas a ciência afirma que naquela época não havia seres humanos em nosso planeta. A origem do objeto segue sendo inexplicada. Um meteorito de forma insólita, encontrado em Eaton, Colorado, e estudado por H. Ninger, especialista em aerólitos, nos situa igualmente diante de um mistério. Sua composição química é de cobre, zinco e chumbo, ou cobre amarelo, liga artificial e não substância natural. O meteorito caiu em 1931, não é, portanto, um fragmento de um foguete cósmico. No século XVI, os espanhóis encontraram um prego de ferro de 18 centímetros solidamente incrustado em uma rocha, no interior de uma mina peruana. Pode-se afirmar, sem vacilar, que tinha uma antiguidade de milhares de anos. Em um país em que o ferro era desconhecido até época muito recente, se tratava de uma descoberta em verdade surpreendente, por isso esse curioso prego foi colocado em um lugar de honra no gabinete do vice-rei do Peru, Francisco de Toledo. Nas desérticas planícies das proximidades de Nazca, no Peru, se veem enormes figuras de linhas de muitos quilômetros de comprimento traçadas, com pedras, no solo. Foram descobertas no curso de um voo sobre a região. Estas configurações geométricas desenhadas sobre o solo, não encontraram jamais explicação. Como puderam ser dispostas de maneira tão perfeita sem que pudesse vê-las em sua verdadeira perspectiva? Pergunta J. Aldemazon em sua antiga civilização do Peru. Serviam estas linhas de Nazca de ponto de orientação aos aviadores de outro tempo? Entre os possíveis rastros deixados pela Atlântida, poderiam situar-se também as centenas de estranhas esferas que se encontram na savana do sudoeste da Costa Rica, da Guatemala e do México. Essas bolas de pedra estão finamente polidas, e seu diâmetro varia desde 1 centímetro até 3 metros. Essas esferas de rocha vulcânica, algumas das quais pesam várias toneladas, estão perfeitamente talhadas, o que resulta particularmente surpreendente tendo em vista a ausência de todo instrumento que houvesse podido servir para sua fabricação no lugar em que se as encontrou. A pedra de tais esferas só pôde ser extraída a considerável distância. Quem, pois, fabricou essas bolas misteriosas? A que época pertencem? Como foram transportadas desde longe? E com que finalidade foram colocadas nos cumes das montanhas? Tais são os problemas que os arqueólogos tentam resolver. Algumas dessas esferas estão colocadas em formação triangular, o que faz pensar em algum simbolismo astronômico ou religioso. Mas é forçoso admitir que a civilização que fabricou tais esferas deve ter alcançado um nível muito elevado. Certos brinquedos misteriosos descobertos perto de Veracruz, México, representam animais parecidos com jacarés, colocados sobre 4 rodas. Outro enigma: os índios da América jamais possuíram rodas e não conheceram carroças senão depois da conquista espanhola. O teste de carbono 14 data esses brinquedos de rodas entre 1200 e 2000 anos. Fica a questão, por que os maias não utilizaram veículos, se seus filhos tinham brinquedos de rodas? Nossas crianças não brincam com pequenos automóveis porque veem seus pais utilizarem carros grandes. São muito poucos os antropólogos que se arriscariam a defender a hipótese de uma coexistência de animais pré-históricos com uma raça humana civilizada. E, no entanto, o sábio francês Denis Saurat reconheceu cabeças de toxodontes nos ornamentos do calendário de Tiahuanaco. E, em sua opinião,
seria difícil negar a existência simultânea dos toxodontes e dos escultores. Em 1924, a expedição arqueológica do ENI descobriu uma pintura mural no Canyon Havasupai, norte do Arizona. A imagem representa a figura de um tiranossauro erguido. Mas supõe-se que este monstro desapareceu da face da Terra há milhões de anos, muito tempo antes do aparecimento do homem. O desenho pré-histórico nos permite pensar que o artista primitivo era um contemporâneo do tiranossauro. Seria preciso, portanto, admitir que se deve adiantar a data do desaparecimento do monstro, ou, caso contrário, atrasar a do nascimento do ser humano. Um desenho talhado em uma rocha próxima ao Big Sandy River, em Oregon, pode ser identificado como a imagem de um estegossauro, outro animal que deve ter desaparecido antes da chegada de um Homo sapiens. Um explorador que, em nossos dias, se encontrasse frente a frente com um elefante na savana da América Central receberia, com toda certeza, a maior surpresa de sua vida. E, no entanto, nessa região devem ter vivido elefantes em época relativamente recente. Entre os restos da civilização Coclé, no Panamá, figura a imagem de um elefante com uma tromba, orelhas semelhantes a uma grande folha e um fardo sobre o lombo. Esta escultura não é única em seu gênero nesta parte do mundo. Em Copán, Honduras, existe um monumento em pedra representando elefantes montados por homens. Certos arqueólogos, cujo ceticismo supera às vezes sua inteligência, os identificaram como papagaios. Mas na planície Macauazí, perto de Lima, no Peru, também foram encontradas grandes imagens de elefantes esculpidas na rocha, embora se considere que esses animais desapareceram da América há 7.000 anos. Esses elefantes estão tão bem esculpidos que o Dr. Daniel Russo, a quem se deve a descoberta, não julgou possível classificá-los como papagaios. Na mesma galeria rochosa, Russo encontrou representações de camelos, cavalos e vacas, 3 espécies animais das quais não existia nenhum exemplar na América na época de Cristóvão Colombo. Não cabe pôr em dúvida a antiguidade desta obra de arte talhada na rocha. Não poderia prolongar-se a controvérsia em relação aos elefantes, uma vez que o Mute de Terra descobriu em Tepezpan, México, vestígios fossilizados de um homem primitivo ao lado do esqueleto de um elefante. Segundo o teste de carbono 14, ambos viveram por volta de 9.300 a.C., ou seja, 250 anos depois da data tradicionalmente aceita como a do desaparecimento da Atlântida. O que a ciência poderia continuar discutindo seria a idade de alguns adornos e esculturas representando elefantes na América Central e Meridional. Os desenhos da cerâmica Coclé representam um lagarto voador, semelhante a um pterodáctilo, cuja raça está extinta. É significativo ver seres de tipo pré-histórico representados junto a animais reconhecíveis. No distrito de Nazca, perto de Pisco, Peru, foram descobertas 2 cidades antiquíssimas. Entre os achados arqueológicos que atestam a existência de uma civilização infinitamente mais antiga que dos verdadeiros incas, devem situar-se os estranhos vasos descobertos, por volta de 1920, pelo professor Júlio Telo. Vê-se representada neles uma lhama com 5 dedos em cada pata. Em nossos dias, esses animais não têm mais que 2, mas em uma etapa primitiva da evolução tinham 5 dedos, igual ao nosso gado. E, o que é mais, essas lhamas de 5 dedos não são criaturas imaginárias, pois na mesma região foram encontrados esqueletos delas. Pode-se extrair disso uma conclusão interessante. Um povo civilizado vivia na América do Sul naquela remota época em que as lhamas ainda tinham 5 dedos em cada pata. O Museu do Hermitage, em Leningrado, conserva uma fivela de ouro de origem cita na qual se encontra representado um tigre com dentes em forma de sabre, raça extinta desde o final da Era Glacial. Existe na ilha de Malta um misterioso canal talhado na rocha com emendas e bifurcações parecidos com os de uma via férrea. Este sulco está na encosta de uma colina, e um animal que arrastasse uma carroça dificilmente poderia passar por ele. Não se viram pegadas de sapatos nem de pés. Em um lugar determinado, o caminho se afasta da beira do mar e se interna até certa distância sob a água. É impossível definir o sentido dessa estranha descoberta arqueológica, cuja origem remonta a uns 9.000 anos. A revista científica americana, número 7-298,
de junho de 1851, informava que, no curso de uma explosão, perto de Dorchester, Massachusetts, havia sido encontrado afundado em uma sólida rocha um recipiente em forma de sino feito de um metal desconhecido e com incrustações florais em prata. É provável que algum dia esses mistérios da ciência obriguem nossos sábios a estender seu horizonte histórico muitos milhares de anos mais atrás. O legado da ciência primitiva. A ciência antes da era científica. As gravuras murais das cavernas de Canchal de Mahome e Albergue de Las Vinhas, na Espanha, contêm anotações misteriosas. O mesmo ocorre com um objeto de marfim de mamute descoberto em Gontsy, Ucrânia, e que data da era glacial. Existem por toda a Europa milhares dessas anotações pintadas ou gravadas. Durante muito tempo, elas constituíram um motivo de perplexidade para os arqueólogos e os antropólogos. Em um artigo publicado na revista Science, Alexander Marsak demonstrou que essas complicadas anotações representam observações lunares perfeitamente exatas realizadas milhares de anos antes da aurora da história. Tais dados induzem Marsak a pedir uma revisão de nossas opiniões sobre a pré-história. Os numerosos problemas levantados pelas anotações lunares da época do Paleolítico Superior revestem uma grande importância. Dão lugar a uma nova avaliação das origens da civilização humana, incluídos os da arte, os símbolos, a religião, os ritos e a astronomia, assim como as aptidões necessárias para os começos da agricultura. Essas sucessões e anotações que datam da era do Paleolítico Superior remontam ao longo de uma linha ininterrupta que vai desde as civilizações mesolíticas azurenses até as civilizações madaleniense e aurignaciense. Disso, Marsak conclui acertadamente. A evidência combinada de conhecimento lunar e, ocasionalmente, lunar solar entre as civilizações agrícolas primitivas, estendidas através da Eurásia, ramificadas à África e praticadas por povos distintos que falam línguas diferentes, nos obriga a perguntar se não existiria em épocas remotas uma tradição e um método fundamentalmente astronômicos. Em um resumo das realizações dos homens primitivos, o povo de Guatemala, afirma, contemplavam alternadamente o arco do céu e a redonda face da terra. Grande era sua sabedoria. O livro sagrado acrescenta que podiam igualmente ver o vasto e o pequeno no céu e sobre a terra. Por estranho que possa parecer, na aurora da civilização os conhecimentos científicos eram, ocasionalmente, muito mais elevados que o nível intelectual da época. Isso poderia explicar-se com base em uma herança alegada por um mundo arcaico antediluviano. Os vestígios de uma civilização de senhores puderam sobreviver ao desastre mundial. Esta é a razão de que, no presente capítulo, desenvolvamos o estudo de fontes antigas. Quanto mais remontamos ao longo desse passado, mais nos aproximamos das civilizações perdidas. Em 1909, o professor Frederick Soddy escreveu que, em sua opinião, a energia atômica constituía a força motriz da tecnologia antediluviana. Uma raça capaz de realizar a transmutação da matéria, dizia, não necessitava ganhar o pão com o suor de sua fronte. Uma raça tal poderia transformar um continente deserto, fundir os gelos do polo e converter o mundo inteiro em um risonho jardim do Éden. Durante minha estada em Moscou, ouvi falar de uma biografia de Albert Einstein na qual se atribui ao fundador da teoria da relatividade uma ideia similar, segundo a qual a força nuclear teria sido, simplesmente, descoberta de novo. Disse que o editor soviético do manuscrito decidiu não publicar esta declaração, feita por Einstein pouco antes de sua morte, porque o velho havia provavelmente perdido a razão naquele momento. Soddy considerava que a humanidade havia sofrido um desastre no momento em que se formou uma falsa ideia das relações entre a natureza e o homem. Desde que este erro foi cometido, o mundo inteiro se viu de novo submerso em um estado primitivo. Logo, a humanidade retomou através dos tempos, seu árduo caminho rumo aos cumes do pensamento. A lenda da queda do homem reflete, talvez, a história desta calamidade, afirmava o professor Soddy, Prêmio Nobel. Existe uma certa, embora inexplicável, afinidade entre as origens das diversas civilizações da remota antiguidade. Deve-se buscar um mundo desconhecido mais além das barreiras da história. Esse mundo deve ter dado o primeiro impulso a todas as demais civilizações sucessivas. Sabemos com certeza que os antigos egípcios, babilônios,
Gregos e romanos transmitiram seus ensinamentos ao mundo moderno. Mas quem foi o mestre dos mestres do Egito, da Babilônia, da Grécia? A tradição nos dá a resposta: os Atlantes. Essa é, ao menos, a conclusão a que havia chegado Valery Brusov, o pioneiro russo da atlantologia. Todos sabemos que o progresso humano é o resultado de uma evolução. Mas cabe a possibilidade de que parte das façanhas científicas levadas a cabo no curso das primeiras etapas do ciclo atual não sejam senão conhecimentos antigos transmitidos a gerações pelos sobreviventes de um cataclismo. Esse legado da Atlântida não abrange todos os conhecimentos científicos do mundo antigo. A ascensão, a partir da era bárbara que se instalou depois do cataclismo, até as alturas das civilizações egípcia e suméria era o resultado de um desenvolvimento social natural. Mas, se bem que certas descobertas do homem primitivo constituem etapas cobertas no caminho do progresso, outras, pelo contrário, poderiam ser redescobertas estimuladas pelos relatos que falavam da Idade de Ouro e de seus milagres. É difícil traçar a linha de demarcação entre os produtos da inteligência humana por um lado e o legado de uma era pré-histórica por outro. Um fato é seguro: vários dos resultados obtidos no campo da ciência pelo homem pré-histórico não poderiam ser definidos como criações de seu espírito, já que as condições econômicas e sociais não estavam maduras para isso. Nesse progresso prematuro, haveria que incluir os aviões, os raios-x e descobertas astronômicas realizadas sem telescópio. Quando Cortés invadiu o México, em 1520, seu calendário estava atrasado 10 dias em relação ao dos astecas e ao tempo astronômico atual. Historicamente falando, a astronomia do Velho Mundo estava atrasada em relação à do Novo Mundo. Por incrível que possa parecer nos dias de hoje, o calendário maia era mais preciso que o nosso, porque oferecia a melhor aproximação do ano sideralmente determinado, como se vê pelos dados seguintes. Cálculo sideral: 365,242.198 dias no ano. Calendário maia: 365,242.129 dias no ano. Calendário gregoriano: 365,242.500 dias no ano. O que é mais, na cronologia um tanto complexa dos maias, só aparecem datas similares uma única vez a cada 256 anos. Evidentemente, seu calendário era superior ao que nós utilizamos na atualidade. Segundo Egerton Sicas, o fator essencial reside na constatação de que os maias chegaram ao continente já conhecendo a escrita, a matemática, a astronomia, a arquitetura e a medicina, e providos de um sistema de calendário muito mais preciso que o que se utilizava na Europa até o século XVIII. A hipótese geralmente aceita, segundo a qual adquiriram em menos de 100 anos todos os conhecimentos que o mundo ocidental havia demorado mais de 2000 anos para adquirir, não se corresponde com nenhum precedente histórico e nem sequer com o senso comum. Qual era, então, a origem desta importante civilização? Cotia Burland, então adida no Museu Britânico, afirma em um relatório apresentado em 1956 em Paris ao Congresso Internacional de Americanistas, que a estela de El Castillo, Santa Lucia Cotissumahualpa, representa a passagem de Vênus por cima do disco solar em 25 de novembro de 416. Não podemos deixar de nos surpreender com esta precisão dos antigos astrônomos guatemaltecos, já que são necessários vários séculos para chegar a dados científicos exatos. De que fonte beberam suas tradições científicas os sacerdotes da América Central? Os astecas eram capazes de regular o tráfego e de realizar um recenseamento. Os incas dispunham de um eficaz sistema de derivação de águas e de esgotos, assim como as melhores estradas da antiguidade. Os toltecas elaboravam projetos de construção para um prazo de 4 séculos. Nos dias de hoje, nenhuma nação do mundo, seja socialista ou capitalista, empreende o tratamento de problemas de tanto alcance. Pode-se dizer sem exagero que os antigos peruanos usavam tecidos muito mais finos do que os que podem ser fabricados com os teares modernos. Nas costas do Equador foram descobertos ornamentos de platina. Este fato levanta uma importante questão: como puderam os índios da América produzir, há milhares de anos, uma temperatura de cerca de 1770 graus centígrados?
A Europa só conseguiu isso há 2 séculos. Em sua Sombra da Atlântida, Braguin descreve um estranho objeto descoberto, entre muitos outros pré-históricos, em Esmeralda, na região setentrional do Equador. A coleção de Ernesto Franco contém um espelho de obsidiana verde escura, de uns 5 centímetros de diâmetro, que possui a forma de uma lente convexa. Esse espelho era de tal precisão que refletia os cabelos mais finos. A óptica exige para isso uma tecnologia muito avançada e um grande domínio da matemática. Quem, pois, fabricou esse espelho? No Museu dos Índios da América da Fundação EI, em Nova York, estão expostas minúsculas bolas dos manabis, muitas delas são lavradas ou gravadas, outras soldadas e perfuradas. Esses objetos, mais pequenos que a cabeça de um alfinete, se assemelham a pepitas de ouro natural. Um joalheiro que não tivesse uma lente seria incapaz de fabricar algo parecido. Nos Andes, ao sul de Lima, na Baía de Pisco, os conquistadores do século XVI encontraram o sinal milagroso das 3 cruzes, que se parece mais com o tridente de Netuno. Talhado em uma rocha, tem uma altura de 250 metros, e pode ser visto de uma distância de 20 quilômetros. O sentido e a finalidade deste candelabro dos Andes permaneceram desconhecidos até o momento em que foi apresentada uma explicação por Beltrán García, sábio espanhol descendente direto de Garcilaso de la Veiga. Segundo ele, esse tridente talhado na rocha era utilizado pelos Incas ou seus predecessores como um gigantesco sismógrafo. Supõe que se tratava de um pêndulo, provido de polia e corda, empregado para registrar os tremores de terra, não somente no Peru, mas também no mundo inteiro. Tal explicação deveria estar mais próxima da verdade do que a oferecida pelos conquistadores. Estes pensavam que o sinal das 3 cruzes havia sido talhado por Deus para agradecer aos cristãos por terem conquistado a América. Apesar do elevado nível de civilização alcançado pelos Incas, este povo não conhecia a escrita, caso sem precedentes no passado, pois a escrita e a história sempre representaram os sinais da maturidade cultural. Substituíam as letras e as palavras pelo quipu, complicado sistema de barbantes coloridos providos de nós, que lhes servia de estimulante mnemônico. Este singular sistema, de origem pré-incaica, era aplicado à contabilidade e estatística, assim como à literatura, na qual os nós e os laços lembravam ao narrador o fio de sua história. Este sistema mnemônico representava talvez o eco de uma tecnologia perdida que empregava calculadoras eletrônicas. Após o desaparecimento dos centros industriais que produziam este equipamento, os sobreviventes do cataclismo Atlante, transplantados para a América do Sul, podem ter adotado este método simplificado de memória, por meio do quipu-traço, simples caricatura das calculadoras e registros que haviam utilizado anteriormente. Enigmas científicos como o quipu não se limitam a um só continente ou a uma só nação. Para nos darmos conta disso, basta atravessar o Oceano Pacífico e fixar nosso olhar na China. Os historiadores chineses jamais trataram de agradar a seus soberanos à custa da verdade. Quando lhes pediam que falsificassem a história de sua época, preferiam morrer decapitados, como ocorreu com os analistas de Xi, no ano 547 a.C. Devem, por isso, ser levadas a sério as crônicas da China, ainda que relatem acontecimentos aparentemente fabulosos. Conheciam os antigos chineses os raios X? A pergunta poderia parecer absurda, e, no entanto, nos contam que o imperador Qin Shi, 259 a 210 a.C., tinha um espelho que iluminava os ossos do corpo. Este espelho se encontrava no palácio de Enyang, em Shezi, no ano 206 a.C., e os escritos contemporâneos o descrevem da seguinte maneira. Era um espelho retangular de 22 metros de largura e 176 de altura, brilhante pela face exterior e interior. Quando um homem se situava diante dele para ver seu reflexo, sua imagem parecia invertida. Quando alguém colocava as mãos em seu coração, tornavam-se visíveis todos os seus órgãos interiores, como os intestinos. Quando um homem tinha uma doença oculta no interior de seus órgãos, podia reconhecer o ponto onde se localizava o mal olhando para esse espelho e colocando as mãos em seu coração. Uns 250 anos antes do reinado de Qin Shi, um célebre médico da Índia, chamado Jivaka,
possuía uma joia maravilhosa que tinha o poder de penetrar no corpo humano, exatamente como os raios-x. Um documento histórico afirma que quando era colocada diante de um enfermo, iluminava seu corpo do mesmo modo que uma lâmpada ilumina todos os objetos de uma casa, e revelava assim a natureza de sua enfermidade. Onde obtiveram Sinchi e Jivaka estes conhecimentos, que se antecipavam em 2200 ou 2500 anos aos de seus contemporâneos? No Saktya Grantham, que faz parte dos Vedas da Índia, encontram-se instruções para a vacinação, assim como uma descrição de suas consequências. Como conseguiram os Brahmanas fazer esta descoberta 2500 anos antes de Jenner? É surpreendente ouvir falar de raios-x na época de Buda e de vacinas 500 anos antes de Jesus Cristo, mas mais assombroso ainda é encontrar extraordinários dados astronômicos nos textos de origem babilônica antiga. Os babilônios conheciam os chifres de Vênus. Descreveram o crescente deste planeta. Por estar mais perto do Sol do que da Terra, Vênus tem fases como a Lua. Mas os chifres de Vênus são invisíveis a olho nu. Então, surge a pergunta: como puderam os sacerdotes da antiga Babilônia observar as fases de Vênus sem dispor de um telescópio? Também conheciam as 4 grandes luas de Júpiter, Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Até a invenção do telescópio astronômico por Galileu, a humanidade ignorava a existência destes satélites. Teria sido lógico supor que também os babilônios os ignoravam. Não há mais que 2 explicações para estas observações astronômicas, efetuadas na antiguidade, das fases de Vênus e dos 4 satélites de Júpiter. A primeira teoria, segundo a qual os sacerdotes babilônios tinham telescópios, parece demasiado arriscada para ser admitida pela ciência. E, no entanto, o Museu Britânico possui uma notável peça de cristal de rocha, de forma oval e plano convexa. Foi descoberta por Sir Henry Layard no curso de umas escavações realizadas no Palácio de Sargão, em Nínive. Sir David Brewster afirmou que este disco de cristal era uma lente, mas a maioria dos sábios apresentam reservas a esta teoria. Segundo a segunda hipótese, os sacerdotes da Caldeia de Sumer conseguiram conservar através de numerosas gerações os elementos da astronomia antediluviana. Não se deve esquecer que os sábios da Babilônia não eram unicamente sacerdotes, mas também sábios, estreitamente ligada à religião. A astronomia representava para eles um terreno reservado. Os antigos egípcios possuíam um hieróglifo especial para designar 1 milhão. No entanto, foi somente no século XVII que o número moderno fez entrar, graças aos trabalhos de Descartes e Leibniz, a concepção do milhão na matemática. Ora, há milhares de anos que os antigos matemáticos da Babilônia manejavam cifras tão importantes servindo-se de tabelas de cálculo. Podem ter possuído também em suas bibliotecas tábuas contendo informações científicas legadas por uma época anterior. Se esta suposição é correta, isso nos explica como puderam descobrir as fases de Vênus e as luas de Júpiter. Os astecas estavam informados sobre a forma esférica dos planetas, e se entretinham com um jogo de bola que imitava os deuses empurrando os corpos celestes através dos céus. Os Dogons da África, que mantêm um sistema teocrático e se mantêm fiéis à antiga tradição, conhecem a existência do sombrio companheiro de Sírio, distante da Terra uns 9 anos-luz e somente visível com o telescópio. Igualmente, os povos do Mediterrâneo têm conhecimento de algumas das Pleiades, invisíveis a olho nu. Tratar-se-á dos restos de uma ciência desaparecida, conservados na memória popular. Os que estudaram a astronomia primitiva sempre se sentiram assombrados com a exatidão com que os antigos mediam o paralaxe solar, impossível de estabelecer com a ajuda dos instrumentos que se utilizavam então. O livro Anantsu, por volta de 120 a.C., e o Luang, de Wanshung, 82 d.C., estabelecem uma cosmogonia centrípeta, segundo a qual existem redemoinhos que solidificam os mundos saídos da matéria primeira. Esses escritos da antiga China já anunciam as ideias modernas sobre a formação das galáxias. Encontramo-nos, assim, diante da seguinte alternativa: ou admitir existência, na alta antiguidade, de instrumentos de astronomia aperfeiçoados, ou presumir que os sacerdotes da Babilônia, do Egito e da Índia eram os guardiões de uma ciência pré-histórica de uma antiguidade de 10.000 anos, no mínimo.
da filosofia à física nuclear. Por que meio puderam os sábios da antiguidade tomar conhecimento de dados científicos adiantados para sua época? As brilhantes especulações dos antigos filósofos talvez desempenhassem seu papel, mas, em numerosos casos, mais do que vagas especulações, nos vemos confrontados com conhecimentos positivos. Anaxímenes estava consciente, há 2500 anos, não só da distância que nos separa das estrelas, mas também da existência de seus companheiros não luminosos. No entanto, só nos últimos anos a astronomia obteve dados precisos sobre os planetas de outros sistemas solares. Anaxágoras, 500 a 428 a.C., menciona também outras terras que produzem a substância necessária para seus habitantes. Há não mais que 1 ou 2 séculos, esse brilhante pensamento de um grego antigo teria feito a igreja franzir a testa e teria sido criticado pelas academias. Não demonstra isso que os filósofos antigos estavam, de uma maneira inexplicável, mais próximos da verdade do que a Europa ocidental de algumas gerações atrás? Demócrito, 460 a 361 a.C., deu uma explicação correta da Via Láctea como um conjunto de uma imensa multidão de estrelas distantes entre si e dispersas no espaço. Nossa ciência chegou a uma conclusão semelhante só há uns 200 anos. Eram deduções filosóficas ou indícios obtidos dos guardiões da sabedoria antigo que permitiu a esses gregos realizar tal projeção sobre o futuro. Como se fosse um membro de uma academia atual, Demócrito declara, na realidade, não há nada, fora dos átomos e do espaço. Junto à estrada que segue a nordeste de Atenas, mostra-se ainda hoje um lugar em que outrora trabalhava Demócrito. Vê-se ali, em um cartaz, a inscrição, Laboratório de Pesquisas Nucleares de Demócrito. Em sua juventude, Demócrito havia recebido os ensinamentos dos magos abandonados por Xerxes em Abdera. Sexto Empírico, Princípios do século III, afirma que Demócrito havia adquirido seus conhecimentos da teoria atômica na tradição antiga e, mais especialmente, nas obras do fenício Moichus, o qual tinha uma concepção ainda mais correta do átomo, já que o considerava indivisível. Segundo Sêneca, Demócrito sabia que havia mais planetas do que os que podemos descobrir com os olhos. Onde pôde Demócrito obter esses conhecimentos astronômicos, antecipados, ou, talvez, atrasados, em vários séculos para sua época? Demócrito afirmava que o Sol tinha dimensões enormes e que as manchas lunares eram formadas pela sombra de elevadas montanhas e de profundos vales. Considerava que os mundos nasciam e desapareciam constantemente no espaço infinito. As estrelas são sóis, afirmava Demócrito. Algumas são maiores que nosso Sol, acrescentava Simplício, no século VI de nossa era. Outros filósofos assinalavam as enormes distâncias que separam nosso mundo das estrelas. Pitágoras, século VI a.C., havia chegado à conclusão de que a Terra era uma esfera, e Aristarco de Samos, 310 a 230 a.C., insistia no fato de que essa Terra girava ao redor do Sol. Eratóstenes, 276 a 195 a.C., conservador da Biblioteca de Alexandria, calculou a circunferência terrestre com um ligeiro erro inferior a 360 km. Segundo Aquiles Tácio, os caldeus haviam medido também a Terra, com um resultado muito semelhante ao de Eratóstenes. Opiniões de Filósofos, obra atribuída a Plutarco, dá como distância que separa a Terra do Sol a de 804 milhões de estádios. Esta vem a ser a cifra aceita pela astronomia moderna, desde que nossa estimativa do estádio antigo seja correta. Possuíam instrumentos de precisão os astrônomos da antiguidade. Como teriam podido adivinhar, se não, coisas tão extraordinárias? Empédocles, 494 a 434 a.C., afirmava que a luz necessitava de tempo para se transmitir. Tinha também uma ideia da mutação das espécies. Lucrécio, 96 a 55 a.C., estava consciente da velocidade uniforme com que os corpos criam no vazio. Em seu poema da Natureza das Coisas, traça, séculos antes de Darwin, uma imagem da luta pela existência. Pitágoras conhecia, muito antes de Newton, a lei da força da atração. Anaximandro,
princípios do século VI a.C., declarava que todas as espécies da vida animal tinham uma origem comum. Certamente, são bastante raros os casos em que os filósofos da antiguidade se servem da linguagem de nosso século. No entanto, temos provas suficientes para poder afirmar que, em certos aspectos, os pensadores do mundo clássico eram, comparados com os mestres da escolástica da Idade Média, autênticos gigantes do espírito. A história nos diz que Arquimedes havia construído um planetário no século III a.C. O Museu Arqueológico Nacional da Grécia possui, nessa ordem de ideias, uma relíquia extraordinária. O objeto havia sido achado no Mediterrâneo, em 1900, por uns pescadores, mas sua aplicação permaneceu no mistério até 1959, data em que um sábio de Cambridge, o Dr. Derek Prince, o identificou como um modelo do Sistema Solar. É um modelo muito preciso de mecânica que representa a Terra, o Sol, a Lua e os planetas, fabricado por um operário desconhecido por volta do ano 65 a.C. Vê-se nele um complicado e preciso mecanismo, posto em movimento por uma pequena manivela que conserva cada um dos corpos celestes na posição que lhes é própria. O modelo é delicado demais para que se possa tocá-lo, mas ainda se podem reconhecer nele o mecanismo e as rodas. O Dr. Prince afirmava, em 1959, que o achado de um objeto semelhante é tão surpreendente como seria a descoberta de um avião a jato no túmulo do faraó Tutancâmon. Cícero menciona uma esfera celeste do mesmo tipo que se podia ver em Roma, no Templo da Virtude. Sublinhando a antiguidade de sua origem, atribui sua invenção a Tales de Mileto, no século VI antes de nossa era. Há 2000 anos, a cidade de Siracusa, na Sicília, possuía um planetário no qual as estrelas eram postas em movimento mediante força hidráulica. Numerosos pensadores da antiga Grécia chegaram a admitir a vida em outros planetas. Metrodório de Lansaco, século III a.C., dizia que considerar a Terra como o único mundo habitado do espaço infinito era tão absurdo como pretender que só um grão de trigo crescia em um vasto campo. Como não se surpreender com essa especulação, senão conhecimento, concernente à vida em outros planetas, em tempos em que o telescópio e todo o aparato científico moderno eram inexistentes? Era só a inteligência o que permitia a esses filósofos adiantar-se de tal modo à sua época, ou era também o acesso que tinham à ciência de uma civilização desaparecida? Os sábios da Índia, as estrelas e a evolução. Durante séculos, os brahmanes conservaram cuidadosamente a tabela astronômica do Surya Siddhanta. Nesse texto astronômico da Índia antiga, o diâmetro da Terra estava calculado em 12.617 quilômetros. A distância da Terra à Lua se estabelecia em 407.198 quilômetros. O número aceito pela astronomia moderna para o diâmetro equatorial de nosso planeta é de 12.756,5 quilômetros, e a distância máxima que nos separa da Lua se fixa em 406.731 quilômetros, aproximadamente. Essas cifras nos demonstram a extraordinária precisão a que haviam chegado os astrônomos da Índia antiga, e isso em uma época em que os europeus se encontravam muito longe ainda de se livrarem do complexo da Terra plana. A data da última redação do Surya Siddhanta se fixa no ano 1000 depois de Cristo, mas, segundo a opinião de certos hindus, existiam edições anteriores já por volta do ano 3000 a.C. Nesse caso, a obra nos parece tanto mais surpreendente. Os textos sânscritos de Manu contêm ideias sobre a evolução que se antecipam a Lamarck e Darwin em vários milhares de anos. O primeiro germe de vida foi formado pela água e o calor. O homem atravessará o universo, em uma ascensão gradual, passando pelas rochas, as plantas, os vermes, os insetos, os peixes, as serpentes, as tartarugas, os animais selvagens, o gado e os animais superiores. Tais são as transformações da planta em Brahma que devem produzir-se em seu mundo. Encontramos nessa antiga versão da doutrina da evolução um profundo pensamento surgido do cérebro de um sábio, ou se trata dos restos de um tesouro arcaico zelosamente conservado na Índia por sacerdotes iniciados. A cosmologia hindu avaliava a existência do sistema solar em vários milhões de anos. Kalpa, ou dia de Brahma, a duração vital de nosso mundo,
seria de 4.320 milhões de anos. Segundo os atuais cálculos científicos modernos, a idade atual da Terra se eleva a 5 bilhões de anos. Embora nossa ciência e a tradição brahmânica não estejam completamente de acordo sobre a duração da evolução solar, não pode deixar de nos impressionar